Olá, mais uma vez vamos nos edificar na unção da palavra do Senhor, pela direção do Espírito Santíssimo do Senhor Jesus. O título, podemos dizer, deste assunto: simples assim. Jesus, ele não perdeu tempo nem palavra em tudo, nas suas ações e no que ele disse, saindo da sua própria boca. A começar, ele desarraiga e destrói um mal na sua raiz. Por exemplo, pecado, o inimigo introduziu aqui no mundo usando o vaso, a mulher. Diz a palavra, o vaso mais fraco. E se aproveita das fraquezas dos nós, seres humanos. Assim como entrou o pecado no mundo, o inimigo usando uma mulher, assim também Jesus mostrou a base de salvação chegada pela palavra para com todos nós, seres humanos, também conversando com uma mulher, a mulher samaritana. Então, Eva era santa, foi conversar com o inimigo das nossas almas e caiu em pecado. Jesus começou seu ministério oficial de palavras, de modelo para a salvação, também com uma mulher. Então, Eva era santa, foi conversar com o inimigo das suas almas e caiu em pecado e contaminou o mundo. A mulher samaritana era pecadora, simbolizando todos nós, pecador, descendente do pecado que foi introduzido neste mundo pelo inimigo das nossas almas, uma mulher. Então, da mesma forma, do mesmo modelo, a mulher samaritana era pecadora, foi conversar com Jesus e foi levantada para a salvação eterna. Então Jesus, ele destrói o pecado na raiz. Outros assuntos também que nos chama a atenção, mesmo no livro de Gênesis, na história do capítulo 37 ao 50, com relevância, de importância, de falas que são cirúrgicas e salientes para que venhamos a entender a palavra que ela se cumpre. O interessante, na família de Jacó, assim foi mostrado em todas as falas de Judá, na história do capítulo 37 ao 50. O que Judá falava prevalecia. E quando analisamos, são reveladoras do que estava ocorrendo por detrás de tudo que ali aconteceu no Egito, principalmente na pessoa de José. Já foi dito outrora que José
resumindo em 3 etapas, ele significa muita coisa aqui em relação à igreja de todos nós, pecadores, aqui na terra, como Deus age com a sua igreja. Para que se entenda de modo mais especial, na pessoa de Judá, que simboliza Cristo, no meio dessa família, que significa, de modo geral, a igreja. Por isso que Judá falava, prevalecia. Diante do pai, Jacó, diante do José, e Deus assim o confirmava para revelar a plena vontade de Deus, a soberana, não nas ações daquele que simbolizou a igreja, com as ações aqui na terra. As ações aqui na terra é para que a gente venha crer nas ações de Deus chegadas até nós, no nosso entendimento natural, para que sim seja pela fé entender, enxergar a Deus, que Ele é Espírito. Então, entender no espiritual. E para entender esse caminho estreito, é nas falas de Judá. Outro exemplo muito importante dessas maravilhas reveladoras da palavra de Deus é como Davi, ele disse: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Davi não era cego, ele enxergava muito bem, tinha bom discernimento completo em relação às justiças e às injustiças aqui da terra. Por isso que Deus falou que ele era um homem segundo o coração de Deus. Em primeiro lugar, vale a pena salientar, por que segundo o coração de Deus? Porque ele fazia a vontade de Deus, que Deus mandava ele fazer, ele cumpria na íntegra. Quando Deus mandava ele fazer, ele cumpria na íntegra. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, outro assunto também bem saliente. Os discípulos disseram a Jesus: ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos seus discípulos. Agora, engraçado, não está escrito aqui no cânon da Bíblia a oração que João ensinou aos discípulos. Por quê? Porque a saliência, Deus resume que é o mais importante e já tem tudo. Por exemplo, aí Jesus aí ensinou aos seus discípulos, que eles pediram para ensinar assim como João ensinou aos discípulos dele. Então Jesus aí, agora vamos lá, a palavra de Deus. Então Jesus ensinou como orar aos seus discípulos e para todos nós. Assim, a oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, versículo 9. E vamos lá adiante. A oração é o título. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, já está nesta oração que Jesus ensinou, carregada a oração com verdade 2 vezes. Verdade, aqui a palavra escrita, que é esperada pelo Espírito Santo do Senhor. E verdade,
porque Jesus falou, ele sendo a verdade, ele falou a verdade. Tu não precisa saber a oração que João Batista ensinou aos seus discípulos. O que nós temos que entender é segurar as relevâncias, as saliências, os objetivos. Assim, entender, não na letra. Que se ficar na letra somente, sem a inspiração do Espírito Santo de Deus, mata. Não é que ela mata, é que as pessoas entenderão errado e vai de encontro a ela mesma, a palavra de Deus. Então, essa palavra, em forma de oração escrita, ela já é um tudo que nós precisamos para se comunicar com Deus e para com nossos semelhantes. Ela já é um tudo. Saiu da boca daquele que é a verdade, Jesus. É a palavra do Pai, que é o verbo que se fez carne no ventre de Maria. E assim diz no Evangelho de João, capítulo 1, e o verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Já é um tudo. Já é um tudo. Diz assim, em duas passagens bíblicas do Evangelho, no Salmo também 107, verso 20, diz assim: Deus enviou a sua palavra e o